Olá, boa tarde. O desafio que o David colocou e o ISPA foi de falar sobre quanto mede uma emoção, é um bom ponto de partida. Em primeiro lugar, todos nós estamos habituados a medir emoções, não é? As emoções fazem parte do nosso dia-a-dia, nós avaliamos as nossas emoções, avaliamos as emoções das outras pessoas, e desde muito cedo aprendemos a fazer isso de forma relacional e implícita, não é? Logo na comunicação entre a mãe e o bebê existe comunicação e uma aprendizagem desses processos. À medida que nos vamos desenvolvendo, vamos percebendo também os contextos culturais em que as emoções surgem e os contextos relacionais, e isso ajuda-nos também a identificar e a codificar as nossas emoções e as emoções de outras pessoas, das pessoas que estão à nossa volta. E as emoções pontuam a maior parte dos eventos significativos da nossa vida e os eventos do dia-a-dia, do cotidiano. De alguma maneira, nós vamos especializando também em formular, com base neste caldo, não é, cultural, vamos especializando em ler sinais emocionais dos outros que ajudam a regular a nossa formulação e previsão do comportamento das pessoas e o ajustamento do nosso próprio comportamento. De alguma maneira, nós criamos expectativas com base nesta leitura e nas nossas próprias necessidades. Então, de alguma maneira, a primeira resposta é que sim, é possível medir as emoções porque nós sabemos fazer isso implicitamente e de forma relacional no contexto do nosso dia-a-dia. Outra questão diferente é de saber como é que a psicologia mede as emoções. E aqui o propósito é um pouco diferente, não é? A psicologia é uma ciência, não é? E então há, desde logo, a necessidade da comparação, não é? Entre indivíduos e de como é que eu posso avaliar ou medir as emoções desta pessoa comparativamente a outra pessoa, não é? Então, colocam-se vários desafios. Então, talvez haja necessidade de definir 2 ou 3 tópicos. O primeiro é o que são as emoções, talvez. O segundo é o que é medir. E talvez o terceiro é o que é medir as emoções, não é? O que são as emoções, na verdade, são soluções adaptativas, não é? É um recurso inato, no caso das emoções primárias, que nós dispomos para nos ajustar ao meio ambiente. Então, de alguma maneira, as emoções fazem parte de um repertório mais vasto de adaptação e de soluções de que dispomos. Fazem parte também os reflexos, a capacidade de saciar ou satisfazer necessidades básicas, como sede, fome, outras, e que nos ajudam a adaptar e a sobreviver no nosso dia-a-dia. Não é? E, portanto, as emoções podem ser desde logo definidas como um recurso de sobrevivência, um recurso adaptativo importante, juntamente com outros recursos. A inteligência talvez fosse um recurso mais complexo, que se desenvolve também com base no meio e nas emoções. A necessidade aguça o engenho, não é? E, portanto, também a inteligência está ao serviço das emoções e as emoções estão ao serviço da inteligência e, portanto, no fundo, todos concorrem para este processo adaptativo e habituámos-nos a definir a inteligência como também a capacidade de adaptação, juntamente com as emoções e, se quisermos, a personalidade no seu todo. Não só nós dispomos destes recursos, não é? Que têm a ver com alguns são mais inatos, outros são mais aprendidos. Talvez seja importante pensarmos que existem emoções principais, as emoções básicas. O Paul Ekman identificou emoções positivas, como são o caso da alegria ou da surpresa. Alguns autores falam da curiosidade, não é? Na exploração, que é um mecanismo de exploração do meio. Mas falou também de emoções negativas, como, por exemplo, a ira, ou a tristeza, ou o nojo, que ajudam também a regular o nosso processo de adaptação. Por exemplo, o Damasio fala de emoções primárias, mais
instintivas, não é? E que estão ativas desde a nascença, ligadas ao sistema límbico, estão pré-organizadas, têm a ver com respostas de luta ou fuga e de reação aos estímulos ambientes, e depois de emoções secundárias que, no fundo, se vão desenvolvendo à medida que se desenvolvem também os sentimentos, não é? Então, os sentimentos, na verdade, são um pouco, podemos definir de uma forma direta e simples, são um pouco a consciência que nós podemos ter das emoções e que nos ajudam também a ligar as situações às nossas reações, os objetos às situações e àquilo que nós devemos fazer. Portanto, as emoções secundárias ajudam-nos a dar colorido afetivo, sentimental, emocional à nossa vida, embora cada um destes conceitos tenha algumas diferenças, talvez não valha a pena agora distingui-los de uma forma excessivamente precisa, mas se nós tivéssemos as cores primárias e as cores secundárias resultam da combinação de algumas das cores primárias, formando nuances. E, portanto, as emoções primárias e secundárias, no fundo, ajudam a diferenciar o colorido emocional de que nós dispomos. E, portanto, embora seja relativamente direta esta definição, na verdade as emoções geralmente não surgem de uma forma simples, surgem de uma forma misturada, como um nevoeiro, não é? Existem correlatos fisiológicos e reações fisiológicas que são muito importantes, existem correlatos cognitivos, ou aspectos cognitivos, existem aspectos comportamentais, ambientais, existem aspectos subjetivos que têm a ver com a vivência das emoções e, portanto, embora seja fácil, ou tendencialmente fácil, nós dizermos que existem emoções, na verdade, a avaliação das emoções muitas vezes está coberta por um conjunto de outras respostas do ser humano que se misturam entre si. É difícil avaliar as emoções do ponto de vista científico, não é? Decorre daqui. Uma outra questão é o que significa medir, não é? Se nós pensarmos o que é medir é avaliar a extensão, é tirar as medidas, é quantificar, não é? Num dicionário, se formos ao dicionário, estas são algumas das definições que podem aparecer. Obviamente, na psicologia, normalmente nós não conseguimos medir desta maneira. Isto é próprio das ciências físicas, em que é possível quantificar a matéria, por exemplo, do ponto de vista físico, químico, físico-químico, organoléptico, eletromagnético, mas nós não temos essa forma de abordar. Portanto, nós estamos a lidar, na maior parte dos casos, com dimensões que não são diretamente visíveis, na maior parte dos casos, são atributos ou características que também dependem de construtos teóricos. Então, a forma que a psicologia tem vindo a encontrar para avaliar as emoções, e avaliar a personalidade e avaliar outras dimensões, como a inteligência e aspectos do comportamento, tem muito a ver com o foco na cotação das respostas, na quantificação das respostas do indivíduo a um determinado estímulo, sendo que o estímulo pode ser uma pergunta ou pode ser um problema para ser resolvido, um problema que não é mediado por fator nenhum, portanto, que é novo para aquele indivíduo, é original, e, portanto, o tipo de resposta que é obtido é depois comparado com uma amostra de referência. A amostra de referência, geralmente, é uma referência da população geral e uma referência da população clínica, e é necessário situar o indivíduo entre aquilo que nós consideraríamos respostas normativas ou respostas com significado clínico. É preciso determinar valores para saber quanto mede cada uma destas dimensões e a partir de que ponto é que nós podemos considerar como disfuncionais ou funcionais uma determinada dimensão ou resposta. Uma das maneiras mais diretas de avaliar as emoções e, por inerência, também aspectos da personalidade, é uma pergunta direta, é fazer uma pergunta direta à pessoa. Não é? A pergunta direta tem alguns inconvenientes. Não é? A pessoa sabe responder, a pessoa compreendeu a resposta, a pessoa tem consciência da desabilidade social quando está a responder à questão,
A pessoa responde de acordo com o estereótipo que tem e, portanto, que deve responder, ou responde em função daquilo que acha e sente. Portanto, há aqui várias limitações que se colocam, desde logo, na medida das emoções. O mesmo problema se levanta em relação aos inventários de personalidade, em relação às técnicas projetivas, que têm o estímulo e a instrução muitas vezes é subjetiva. Às vezes é difícil encontrar normas populacionais que possam determinar a dimensão, não é, da resposta, se é uma resposta frequente ou se é uma resposta infrequente, e de alguma maneira também depende da qualidade da interpretação da resposta. E, portanto, há um pressuposto teórico que ajuda e que determina a forma como eu estou a interpretar as respostas. No caso da avaliação da inteligência, estávamos mais na área da personalidade e das emoções, nós temos, muitas vezes, o estímulo tem uma resposta certa ou errada. E nós temos uma norma, uma regra mais fácil de determinar. Em atributos emocionais ou da personalidade, nós não temos, muitas vezes, respostas certas ou erradas. Temos a quantidade de respostas que são dadas e a forma como são dadas em relação a um determinado atributo. Por outro lado, enquanto que na avaliação das emoções e da personalidade, às vezes é possível simular um determinado resultado, quer dizer, é difícil simular um resultado alto ou mais alto do que aquilo que a pessoa é capaz na área da inteligência. Isso ajuda, de alguma maneira, a tornar mais objetiva a avaliação da inteligência. Mas tem também críticas. Uma das críticas é que muitas vezes os testes são saturados de fatores intelectuais e avaliam menos a capacidade de adaptação a situações novas e, portanto, uma outra dimensão da inteligência. Bom, podemos ou não podemos medir as emoções através de metodologias científicas? Podemos, através de 2 ou 3 formas principais. Uma das formas são medidas psicofisiológicas, muito usadas em investigação básica e na psicologia experimental. Nós podemos avaliar aspectos que têm a ver com o sistema nervoso autonómico, aspectos relacionados com o sistema nervoso central, com eletroencefalograma ou com neuroimagem, por exemplo, o PET ou ressonância magnética, mas mais habitualmente na psicologia através de questionários de relato pessoal, mas também há medidas comportamentais, observação das expressões faciais, observação de comportamentos-alvo que são medidos em função de grelhas. Portanto, nós dispomos de várias formas de avaliar as emoções. Uns são medidas diretas psicofisiológicas e outros são através de outras formas de suscitar as respostas. Uma última questão tem a ver com a noção de medir, porque, na realidade, estas informações que podem ser recolhidas devem ser conjugadas, obviamente, com outras fontes de informação, como são o caso da história psicobiográfica, a observação direta, através de outros métodos relacionais e gostava de referir, no fundo, a experiência clínica também da observação, que ajuda a dar sentido, no fundo, às medidas que podem ser mais ou menos objetiváveis através de métodos quantitativos. Era isto que eu gostava de partilhar convosco sobre as emoções.